Olá, hoje eu quero contar para vocês uma coisa sobre Brasília. Eu cresci, assim, posso dizer que eu cresci sob o signo de Brasília. Eu era muito pequena ainda, tinha 4 anos, quando começou a se construir Brasília, que foi inaugurada em 1960, né? Então todas as semanas vinham as revistas, o Cruzeiro, Manchete, lá em casa a gente sempre tinha essas revistas, e a gente começou a ver muitas imagens de lá desde o começo, e aí chegou a notícia de que um tio meu tinha ido para ajudar a construir Brasília, né? Esse tio era o irmão do meu pai, havia nascido em Blumenau, casado em Blumenau, e foi para o Rio de Janeiro anos antes e se tornou carpinteiro do governo federal, né? E aí, quando a cidade começou a se mudar, começou a ser construída, nova cidade, ele foi embora para Brasília junto com a minha tia. Então, nesse meio tempo, antes da inauguração, enquanto a Brasília estava em construção, eu penso que pelo menos umas 2 ou 3 vezes a tia Joana veio de visita e contou muitas coisas de lá. E era inteiramente fascinante saber os acontecimentos de Brasília então, né? Nós tínhamos, além das revistas, um tio lá e, e as notícias que vinham pela boca da minha tia. Então era assim, Brasília era uma coisa encantadora na vida de uma criança, né? E então, uma das coisas que eu fiquei sabendo, provavelmente pela boca da minha tia, é que o tio Erwin, assim ele se chamava Erwin Klieger, estava lá no canteiro de obras, né, que era a cidade inteira, não tinha as, os primeiros edifícios, vamos dizer assim, o Congresso, os palácios, estavam em construção e tinha 64 mil pessoas ali ajudando a construir em diversos níveis, né? E não havia acomodações para essa gente, né? Elas moravam em barracas de lona. E a minha tia contava assim, eu lembro muito bem dela mostrando que quando chovia eles tinham lama até metade da perna. E quando a chuva passava, eles tinham poeira até metade da perna. Metade da perna que eu digo assim, abaixo do joelho, assim, né? Então era uma vida assim muito difícil, mas havia todo um sonho, né? Que era o sonho do presidente Juscelino Kubitschek, assim, de fazer 50 anos em 5 e tal. Eu sabia quem era o presidente, sabia, sempre fui muito ligada nessas coisas assim de história, né? E então a minha tia trouxe umas notícias assim numa das vindas, que ele, meu tio, havia juntado um pouco de tábuas que estava assim sobrando de uma caixaria, de uma coisa bem simples assim, e feito uma casinha para eles morarem, em plano piloto, né, onde hoje é o centro de Brasília, né? E aí ele arranjou umas latas de tinta e pintou a casinha. Aí ela aproveitou e fez umas cortininhas para a casinha. Então, seria tipo assim, uma primeira casinha ali na construção de Brasília, né? Porque tinha gente morando dentro. Até hoje eu acreditava que era a única. Hoje eu olhei na internet e houve outras, né? Houve outras, mas assim, uma das primeiras, vamos dizer assim, era a casinha que meu tio fez para ficar morando enquanto construía a cidade, né? E aí, o fato de eles terem uma casinha pintadinha, com cortina, isso tudo chamava muita atenção. E quando pessoas que vinham do Rio de Janeiro,
tudo era muito longe, muito difícil, né? As pessoas saíam provavelmente de madrugada do Rio de Janeiro de avião, até chegar lá era já perto metade da manhã, até eles ver as obras e tal. O dia avançava e eles estavam muito cansados e eles tinham que dar uma descansadinha. Então, diversas vezes pararam na casa do meu tio e da minha tia pessoas assim como o cardeal do Rio de Janeiro, senadores, Juscelino, né? E alguns deles entravam e tomavam um café com a cuca que a minha tia fazia, né? E eu fiquei pensando onde para ela fazer cuca devia ter um forninho improvisado, né? Porque não havia nada definitivo ainda. E teve ocasião que um cardeal dormiu um soninho na cama dos meus tios, que havia senadores que vinham deitar um pouquinho também, tomar um café. Então isso foi uma coisa muito mágica na minha vida. Essa magia só se rompeu hoje quando eu vi que havia mais de uma casinha ali no plano piloto. E aí um dia a Brasília foi inaugurada e todas essas construções foram retiradas, né? O lugar onde elas estavam é ali onde a gente vê na televisão, onde tem os palácios, o Congresso e os ministérios, né? Bem por ali houve essa casinha que eu passei a vida achando que era a única, a primeira e única que houve em Brasília, que foi retirada conforme a cidade ficou pronta. E hoje eu descobri que houve outras. Uma outra curiosidade que eu acho que vale falar agora é sobre o nome desses 64 mil pessoas, dessas 64 mil pessoas que foram para Brasília construir a capital, né? Eles eram chamados de candangos. Meu tio era um candango, né? Até eu tive conferindo o nome, ele só se aplica aos construtores de Brasília ou pessoas nascidas em Brasília. Então, não é toda criança que tem um tio que vai tão longe, num tempo tão antigo, e que é candango e que faz uma casinha onde senadores vêm dormir um soninho, onde o cardeal vem dormir um soninho. Então, eu achei que devia contar isso para vocês. São coisas que se a gente não fala, elas se perdem no tempo, né? Então, só para contar uma coisa para vocês. Um abraço. Vamos falando. Deixe seu comentário aí embaixo. Se inscreva no canal. Se possível, compartilhe. E a gente se vê daqui uns dias.